Bom dia, turma do sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje a nossa temática é povos do Brasil, os nossos indígenas. Para falarmos sobre tais povos, nós somos conhecedores, mas é importante que nós falamos sobre isso na nossa introdução, é de que antes da chegada dos europeus em solo brasileiro, já havia aqui pessoas que viviam há muitos anos, né? Eles foram intitulados pelos europeus, principalmente por Cristóvão Colombo, como índios, porque ele achou que tinha chegado à Índia, né? Porém, é um termo errado, como nós já sabemos, né? Porque se tivesse chegado à Índia, seriam os indianos, né? Porém, como chega a um território até então desconhecido pelos europeus, porque aos europeus eles conheciam somente o continente de origem, né? O Velho Mundo, a Europa, né? A Ásia e a África. A América ainda era um território desconhecido, né? E por isso eles intitulam de Novo Mundo. Então deveria ser os indígenas, né? Ou seja, os nativos da Terra. Sobre os nativos, não só do Brasil, mas de todo o continente ou os continentes da América, somos sabedores de que eles já viviam aqui há mais de 20 mil anos atrás, né? E vieram numa migração saindo do continente asiático, atravessando num período de congelamento total da Terra, período glacial, atravessando da Ásia pela América do Norte e aí se expandindo por todo o continente, América do Norte, América Central e também a América do Sul. Dentre esses povos, existem algumas peculiaridades, principalmente aqueles que viveram na América vizinha, né? A América Espanhola. Os indígenas da América Espanhola viviam dentro de uma civilização que nós podemos dizer mais avançada e centralizada, como os incas, os maias e os astecas, diferente dos indígenas do nosso território, que eram povos muito descentralizados, né, e viviam em menores números. Essa descentralização fazia com que houvesse líderes de civilizações menores do que a dos nossos vizinhos. E esses eram conhecidos como os caciques, né? Aqueles que lideravam grupos menores. Geralmente eram os mais anciãos, assim como os povos hebreus, que viviam dentro de um sistema de patriarca, né? O patriarcal. Os grupos indígenas não desenvolveram, melhor dizendo, um sistema de escrita para que pudesse deixar para as gerações posteriores estudos ou fontes históricas sobre as suas origens e sobre as suas práticas, né? E diante disso, nós aprendemos sobre os povos indígenas através das fontes arqueológicas ou de fontes orais, e fontes orais dessas muitas das vezes deficitárias, como as fontes europeias, né? Através da oralidade europeia, que foi de fato a primeira a ser desenvolvida dentro de um olhar eurocêntrico. Queria falar um pouco sobre a diversidade desse povo, ou desses povos que aqui viviam. E uma das principais diversidades é a questão da língua, né? Os troncos linguísticos, que eram
vários troncos linguísticos, porém houve alguns que se tornaram um dos principais ou os mais falados pelos indígenas aqui do nosso território. E um dos principais deles das principais línguas eram o Tupi-Guarani, né, o Caribe, o Aruac e o G. Eram um dos mais falados entre as tribos que aqui viviam, né, no nosso território. Outra questão muito importante é o modo de vida desse povo. E algumas das tribos viviam dentro de um sistema nômade, né? Ou seja, que não tinham lugares fixos, e esses eram os Guayaqui, principalmente, era um dos principais povos nômades, ou um dos maiores povos nômades dos indígenas, e viviam, eram coletores e caçadores. Entre os grupos ou as tribos sedentárias, uma das principais delas é os Tupinambás e os Guaranis, e esses viviam da atividade agrícola, eram agricultores. Outra questão importante da diversidade indígena é a sua cultura e costumes, tradições e costumes. Apresentavam diversas manifestações de arte dentro da cerâmica, principalmente para utensílios e formações de produtos para o dia a dia, né, para que pudesse facilitar o dia a dia do indígena. Além disso, várias esculturas de madeiras e pinturas corporais, que geralmente tinham como base duas cores, o vermelho e o preto, né? O vermelho é extraído do urucum, né? E o preto do genipapo, ou seja, eram tintas bem naturais usadas pelos indígenas para ornamentos ou para ritos mesmo. Ao falar de ritos, né, eu gostaria de falar um pouco sobre a religião indígena, né? Eram povos e são povos, né, que apesar de estarem bastante reduzidos da época em que os europeus aqui chegaram, a sua religião é uma religião politeísta, ou seja, cultuam a vários deuses. E esses deuses são baseados em fenômenos da natureza ou elementos da natureza, né? E eles cultuavam sol, água, chuva, né? E plantas, né? Também eram formas de culto desses indígenas. Normalmente as suas manifestações estão ligadas a ritos, festas e eventos políticos e sociais. Tudo isso é envolvido na questão da religiosidade dos povos indígenas. Eram povos que não viviam na mais perfeita paz, né? Havia conflitos entre os indígenas, né? E esses conflitos, muitos antes da chegada dos europeus, muitos desses conflitos eram vindos de ancestrais, né? de pessoas antigas que tinham problemas já com uma tribo vizinha, ou senão por territórios, né? E dentro dessas tribos, ou dentro dessas guerras, né, por causa dessas guerras, muitas dessas tribos eles praticavam a antropofagia, né, que é de fato comer a carne humana, né, e essa prática era tida pelos europeus como um canibalismo. Eles não conseguiram entender de fato qual era o intuito dos indígenas a essa prática, né? E isso era um costume indígena da época, não eram todas as tribos que praticavam este ritual, né? Porém, eles acreditavam que assim fazendo, eles adquiriam a habilidade do seu inimigo, né? Eles guerreavam contra guerreiros adversários, eles acreditavam que comendo da carne do inimigo, né, eles tomariam para si as suas habilidades, né? Coisa que não vai ser muito bem
entendida pelos europeus. Falando mais um pouquinho ainda dessa questão da religião, além desses cultos aos fenômenos naturais ou aos elementos naturais, né, eles também cultuavam a ancestralidade. Quando os europeus aqui chegaram, né, forçaram a esses a sua prática religiosa, que é o catolicismo, né, isso vai levar ao resultado do sincretismo religioso, ainda mais depois com a chegada dos negros vindo do continente africano para o trabalho escravo, assim como no primeiro momento os indígenas foram assim tratados. Tá ok, pessoal? É por aí a nossa aula de hoje, é até aqui, né, para que nós pudéssemos entender um pouco mais acerca dos povos, dos nativos da nossa terra, tá ok? Por hoje é só.